Boa tarde, Bem-vindos ao Nono Liberais à Margem. eu sou o Mauro Santos. E eu sou a Lina Kolakova. Hoje temos uma agenda engraçada. Bem, vamos começar pelo discurso do Marcelo. O que é que conseguiste exprimir dali? Na verdade, eu acho que foi muito difícil exprimir alguma coisa do discurso do Marcelo, mas vejo uma coisa positiva, tendo em conta que é o último mandato e o Marcelo não vai poder recandidatar-se. Eu vejo pelo menos uma carreira para o futuro. Eu sugiro que o Marcelo vá para a parte das previsões da astrologia de uma das revistas, porque não dizer nada e deixar as pessoas tão preocupadas com o tom e com uma falta de mensagem forte, eu acho que ele conseguiu. É normal que o Presidente não pudesse dizer nada muito concreto, nem vir com críticas muito concretas. O apelo ao voto faz todo o sentido, mas eu acho que na conjuntura em que nós estamos, com a grave crise política, com sucessivos casos, e eu quero frisar isto, não foi o último parágrafo, foram sucessivos casos, nós tivemos computadores apreendidos, nós tivemos bicicletas a voar, nós tivemos inúmeras decisões feitas no WhatsApp. Com tudo isto, nós precisamos de uma imagem de liderança forte. Toda a gente critica que o Luís Montenegro não está a conseguir ter essa imagem de liderança forte. O António Costa está de saída e temos agora um novo secretário-geral do PS, e eu depositava essa esperança na figura do Presidente da República em ter uma imagem de liderança forte que passasse a mensagem de esperança aos portugueses. E infelizmente não senti isso. Eu senti sobretudo Marcelo preso. Acho que está entalado entre a coragem que não teve nos momentos próprios para uma dissolução que se poderia ter justificado por questões políticas. Há agora não a ter feito e acabar por dissolver em função de uma demissão, e está com um enorme receio daquilo que pode ser o dia 11 de março. Sim, tanto que já vem dizer que ele está preparado para uma nova dissolução ainda antes de termos eleições, ainda antes de termos campanha. Sim, a notícia vem mais uma vez citando fontes da Presidência da República. Eu sugeria que o Palácio de Belém se passasse a chamar Fontanário de Belém, porque a quantidade de fontes que dali brotam é incontável. Mas, sem dúvida alguma, o sair dessa notícia é a demonstração do quão preso neste momento se poderá estar a sentir Marcelo. E isto coloca-nos em sérias dúvidas a olhar para o dia 11 de março. E eu começo a acreditar que essa terceira dissolução pode vir a efetivar-se. Eu confesso que custa-me um bocadinho pôr isso como uma opção, apesar de todas as circunstâncias em que estamos e apesar de todas as últimas sondagens. Nós já depositámos alguma confiança numas sondagens que demonstraram ser completamente ao lado, ninguém dava maioria absoluta ao PS, e todo este foco e todo este discurso à volta daquilo que pode vir dessas próximas eleições e começar-se a falar em cenários de uma nova dissolução ainda antes da campanha sequer, é algo que eu não apoio. Nós temos toda uma campanha pela frente e eu sei que procuram sempre líderes, grandes figuras, e na política portuguesa nós tivemos já inúmeros exemplos de grandes figuras na política que conseguiram ganhar eleições, mas nem sempre um líder com carisma, que neste momento toda a gente procura no Montenegro ou no Pedro Nuno Santos, levou Portugal a bom porto. E, portanto, o foco aqui vai ter que ser mesmo em escrutinar tudo aquilo que o PS fez e deixou por fazer, e que há muito por fazer. Depois, todos os erros que aconteceram, todas as falhas, e também nós temos muito por onde pegar. Todo aquele discurso que ouvimos agora no Congresso do PS é completamente ao lado da realidade. O discurso do António Costa da mensagem de Natal foi completamente ao lado da realidade. E por isso eu acho que nós temos que mesmo focar agora naquilo que é a mensagem e naquilo que são as soluções possíveis e necessárias para o país. E estar agora a falar daquilo que pode advir das novas eleições e pondo a possibilidade de uma nova dissolução, eu acho que contribui ainda mais para a propaganda do PS, porque eles próprios vão dizer, estão a ver, vem aí a direita que pode se coligar com a extrema-direita, e eu acho que isso só ajuda ao Pedro Nuno Santos. Eu acho que sobretudo alimenta um bocadinho parte daquele que tem sido o discurso do PS, porque já ouvimos durante este fim de semana no Congresso do Partido Socialista a lógica de que foi trocada a estabilidade por algo que não sabemos o que é.
Pá, não foi trocada estabilidade nenhuma. Um governo que tem 13 demissões num espaço de um ano não é estável. Trocaram-se pastas, trocaram-se ministérios, trocaram-se ministros, trocou-se tudo. Só não se trocou de políticas porque nunca houve uma política efetiva, não houve um caminho nem uma estratégia. De resto, trocou-se tudo. E eu concordo em parte com o que diz, ou seja, acho que era muito mais importante estarmos a discutir soluções em vez de discutir cenários, mas a verdade é que este cenário pode ser real e que, a suceder, acho que a mim não me espantaria, sobretudo por uma coisa. Vejo com muita dificuldade a saída deste momento com uma solução governativa verdadeiramente sólida. E nesse sentido, não sei se poderá vir a tornar-se impossível uma das soluções do governo vir a tomar posse. Não serem as duas alvo de moções de censura na Assembleia da República. Um dos cenários que até poderia ser bastante engraçado era ver o Chega a votar uma moção de censura conjuntamente com o Bloco de Esquerda e PCP. Mas isto tudo é possível vindo daquele lado. Eu não ponho de lado, mas a verdade é que eu acho que nós estarmos a falar tanto nisso, essa mensagem passa aos portugueses. E eu acho que, tal e qual como aconteceu em 2022, quando se falava tanto no bicho-papão do Chega, que resultou, ao fim e ao cabo, numa maioria absoluta do PS que ninguém previa, acho que toda esta conversa à volta vai acabar por também, de uma certa forma, influenciar o voto do povo. E por isso, o foco aqui é tentar influenciar, não por isto, tentar sair desta rotina que nós temos de procurar aqui o próximo Messias ou o próximo Dom Sebastião e tentar focar mesmo naquilo que são as políticas, porque de facto foram as políticas que falharam. Vamos gastar os próximos 2 meses a falar de ideias e deixar os portugueses escolher as melhores ideias. E se tudo correr bem, podemos não dar razão ao Fontanário de Belém. Outro tema que trazemos hoje é a polémica, a enésima polémica em que o PS separa a compra das ações do CTT. E para não variar, mais uma vez, o Pedro Nuno Santos não se recorda de nada. Bem, não se recorda de nada na quarta-feira, porque depois na quinta deu uma conferência de imprensa em que já se lembrava de alguma coisa. Exatamente, deve ter ido consultar o WhatsApp, devia ter o grupo arquivado, devia ser um grupo tipo compra de ações, uma coisa assim, que devia ter em conjunto com o João Leão na altura. Mas a compra em si é irrelevante. Estamos a falar de 0,24% das ações do CTT, 1.700.000 euros. Quer dizer, não tem peso nenhum. Mas é mesmo por não ter peso nenhum que devia ter sido anunciado e devia estar inscrito nos relatórios da par pública como ações de CTT e não como outras participações financeiras. Sim, até porque nós já vimos, por exemplo, com a TAP, em que apareciam nos relatórios as ações, no CTT por alguma razão não aparecem. Aparece como outras participações financeiras e depois, ao que parece, só o PCP é que sabia da compra. Quer dizer, aquilo foi uma moeda de troca para uma abstenção numa votação do Orçamento de Estado. Mas seria uma boa moeda de troca? Não, aquilo é irrelevante, mas ou foram incompetentes e efetivamente não conseguiram comprar os 13% de ações que pretendiam, e é possível porque incompetência tem emanado muita dos executivos do António Costa, ou então é uma patetice pegada. E nós não podemos ser governados por patetas. Mas o Bloco de Esquerda votou contra o Orçamento de Estado. Sim, mas o Bloco de Esquerda diz que não sabia da compra. Ou seja, parece que só o PCP é que sabia. Isto não tem ponta para onde se pega. Mas mais grave do que a compra ou a não compra é a opacidade com que ela é feita, a falta de escrutínio. Ninguém na Assembleia da República sabia. Mas o Pedro Nuno Santos, o João Leão e o António Costa julgam que são donos do país. A questão é essa, é que o problema não é o investimento, o problema é que nós estamos a falar do dinheiro dos contribuintes, da opacidade, e depois de tudo isto vir ao de cima, ninguém sequer vir explicar o que é que afinal aconteceu, porque se foi um investimento normal, porque é que nós não tivemos o António Costa e o Pedro Nuno Santos vir explicar ao público o que é que aconteceu afinal? Eles andavam aqui num ping-pong a mandar falar com o outro, ninguém queria assumir a responsabilidade. Sim, foi engraçadíssimo esse ping-pong, porque Pedro Nuno Santos diz que a responsabilidade é do governo e ele foi ministro. Pronto, eu às vezes podia estar a fazer confusão, podia ter sido outro Pedro Nuno Santos, mas parece que foi mesmo esse. Mas depois manda falar com o governo, António Costa vai engonhando para ter uma intervenção e obriga Pedro Nuno Santos a ter que pôr a cabeça no centro e fazer uma intervenção antes de António Costa. Pá, o país está-se a borrifar para as tricas internas do PS. Assumam as responsabilidades do que fazem. Simples. E depois, na impossibilidade de justificar o injustificável,
O que acontece é termos uma discussão totalmente espúria sobre a privatização do CTT. Mas quem é que negociou o acordo com a Troika? A privatização do CTT foi negociada por Sócrates. E, aliás, aquilo que eles chamam de negócio desastroso, da venda do CTT, na verdade, trouxe lucro para o país. E se formos a comparar o preço das ações à altura e agora, a verdade é que teríamos perdido dinheiro. E para além do preço das ações à altura e agora, se olhássemos para aquilo que eram os resultados operacionais do CTT, que andava na ordem dos 50 milhões de euros por ano, e conseguir vender a 900 milhões, Exato. É um excelente negócio. É um negócio muito bem feito. E a direita vem sendo responsabilizada desde 2015 por aquilo que foi obrigada a fazer pelo governo de Sócrates. Sim, isso aí é nítido. Quer dizer, é os cortes das pensões que já tinham iniciado com o governo de Sócrates, é o congelamento das carreiras que o primeiro foi em 2005 com Sócrates. Quer dizer, há um revisionismo histórico. Isto faz lembrar um bocadinho a República Soviética quando começou a apagar o Lenin das fotos. Pelo menos assumam a responsabilidade, digam a verdade às pessoas, mas é muito difícil para estas pessoas poderem fazer política com verdade porque estão enredados, enlameados em culpa. A verdade é esta. Se diga a verdade às pessoas, que não se anda a tentar fazer revisionismo histórico para apagar a incompetência de cada um, porque é isto que se faz, não se discute o essencial, anda-se a discutir o que se passou há 10, 12, 11, 12, 13 anos, para não fazer nada no dia a seguir. Outro tema muito falado ultimamente tem sido a situação com as pessoas sem abrigo, com os PSA, e no discurso de sexta-feira, na abertura do Congresso do PS, o António Costa, e falaremos disso um bocadinho mais tarde, mas mencionou que o PS conseguiu diminuir a pobreza, e a verdade é que nós temos visto o número de PSAs aumentar 78% nos últimos anos. Sim, temos mais de 78% de pessoas sem abrigo. Eu até uso barba, por isso vou fazer de Pedro Nuno Santos, Vitória Socialista. Chegámos aos 11 mil sem abrigo no país. E isto em 2019 o Marcelo Rebelo de Sousa afirmar que até 2023, ou seja, o ano que findou agora, queriam deixar de ter sem-abrigos. A questão é, eu também quero deixar de ter sem-abrigo. Sim. E eu também quero que o país cresça. Mas supostamente era uma das 3 áreas prioritárias que se ia trabalhar num país. Sim, mas a questão é essa, é que se ia trabalhar, se ia. Pedro Nuno Santos também diz que vai agora a seguir fazer tudo aquilo que não fizeram nos 8 anos anteriores. Curiosamente, os 3 grandes temas eram a habitação, a saúde e a reinserção social. Primeiro, não há reinserção social sem oportunidades. Não há oportunidades sem verdadeiro crescimento económico. E não há crescimento económico sem uma política que respeite a individualidade, a propriedade e que permita que cada um faça uso das suas qualidades e do seu capital para... E foi isto que o PS não conseguiu fazer nunca. E nem tem como fazer e não vai conseguir fazer com Pedro Nuno Santos. Eu fui buscar aqui uns números e é normal que isto é um problema que não é exclusivo a Portugal e que nós vemos uma situação agravar-se em vários países, e no contexto europeu eu vi que em setembro de 2023 a revista Visão noticiava que Portugal ocupa o 6º lugar do ranking de países com maior número de pessoas sem abrigo. No top desse ranking estavam países como França, Alemanha e Irlanda. Não é um problema novo e existem aqui várias coisas também a ter em conta. Primeiro, o perfil de pessoas sem abrigo, para além do aumento do número, já não estamos a falar só de pessoas com dependências. Também estamos a falar de pessoas que simplesmente não têm capacidade de pagar, por exemplo, uma renda. Sim, tu neste momento já tens pessoas que saem de uma tenda para o emprego, que é impensável. Existem aqui várias possíveis soluções que foram inclusive aplicadas noutros países. Por exemplo, na Finlândia verificou-se que ao longo prazo é mais barato construir unidades de alojamento do que manter, por exemplo, aqui a parte do RSI. E se formos ver os dados da Pordata, da taxa de risco de pobreza, antes e depois as transferências sociais, nós não estamos a falar de uma melhoria significativa nem sequer nos valores antes do pagamento, nem depois. Portanto, eu não sei onde é que o António Costa foi tirar esses dados. Uma das soluções plausíveis, por exemplo, seria o Housing First, que funcionou em vários países, que de facto demonstrou ser uma medida muito eficiente. Mas para fazeres um Housing First,
tens de construir fogos. Dos 32 mil prometidos, tens quantos? 1400? De bandeiras e PowerPoints, quer dizer, está o PS cheio. Sim. É preciso fazer, é preciso perceber como é que se faz. Eu questiono se algumas daquelas pessoas que ocuparam secretarias de Estado durante estes anos sabem efetivamente meter a mão na massa, ir buscar os players e pôr as coisas a acontecer. E a verdade é que não. Sabem fazer uns PowerPoints com umas ideias muito giras, umas linhas programáticas, tudo muito bem dentro da bolha do gabinete, mas depois no mundo real, quando chegam para fazer, não se consegue fazer. Sim, por exemplo, uma das outras coisas que seria muito positiva ao meu ver, e inclusive a Iniciativa Liberal já falou nisso, o Build to Rent, que neste país não está a ser possível. E não é possível por dois grandes motivos. Fiscalidade e o equilíbrio legal entre senhorio e inquilino. Estas duas questões, enquanto não forem resolvidas, esqueçam de ter build to rent. E se querem falar de ter rendas baratas sem ter um mercado de build to rent que atraia grandes operadores e que consiga disponibilizar 1000, 2000, 3000, 4000 fogos, porque é aí que se consegue ter escala para gestão. E com os prazos legais de todas as aprovações, torna essa medida completamente impossível. Eu relativamente a isso, tenho uma história relativamente engraçada com um grande fundo internacional que adquiriu um terreno na Polónia e um terreno em Portugal. Um para fazer build to rent na Polónia e outro para fazer uma residência de estudantes em Portugal. Eles conseguiram aprovar o projeto em Portugal na mesma altura em que estavam a iniciar a operação do edifício construído na Polónia. Sem dúvida. E depois, só para aqui para finalizar, não podemos esquecer de quantidade de fogos e quantidade de imobiliário que pertence ao Estado e que está parado, está ao abandono. Sim, aí também podíamos ir buscar outros N casos. O Politécnico de Leiria acho que quer fazer uma residência para estudantes e não está a conseguir fazê-lo porque o edifício que queria recuperar é um edifício de Estado e ninguém sabe bem como é que se pode realizar aqui a venda do edifício ao Politécnico, e então anda ali tudo em águas de bacalhau há anos. Todas estas medidas poderiam ser extremamente eficientes, não só para a questão da habitação em geral para o país, mas também aqui neste contexto em específico de pessoas sem abrigo. São medidas que provaram ser eficientes porque as pessoas tendo casa e voltando aqui a ser reinseridas numa sociedade dessa maneira, conseguem depois também passar a contribuir. Estaríamos aqui a conseguir uma verdadeira reinserção social. Sim. Aliás, até em muitos casos de pessoas, por exemplo, toxicodependentes ou com problemas de alcoolismo, até nesses casos conseguiu-se recuperar e devolver dignidade de vida a estas pessoas graças, por exemplo, ao Housing First. As pessoas dividem muito a política em esquerda-direita. Eu divido muito em liberalismo e estatismo. E a grande diferença é tu criares modelos que devolvam liberdade às pessoas ou quereres construir uma imagem de novo santo padroeiro, sendo tu sempre o guarda-chuva das pessoas. E um político, em qualquer dimensão, um autarca, um ministro, um primeiro-ministro, não tem que ser ou não tem que desejar ser o salvador de ninguém. Tem que criar condições para que essas pessoas usem da sua liberdade e da sua capacidade para construir uma solução de vida. Em que é a liberdade das pessoas que está no centro da discussão. E é como é que tu crias condições para que essas pessoas façam uso da sua liberdade e da sua capacidade. E esses programas do Housing First, quando depois acompanhados por um ambiente económico que lhes dá uma oportunidade, faz com que essa pessoa seja dona dela. Exato. Enquanto estes modelos de RSX e de vouchers e de apoios e de subsídios criam pessoas dependentes do poder político. E isto é uma forma de condicionar não só o voto, mas a vontade das pessoas em mudarem o sistema. Com isto, vamos transitar aqui para o Isto é uma Vergonha desta semana. Uma palavra, vergonha! Até porque o meu tema acho que completa muito bem aquilo que acabaste de dizer e eu trago o discurso do António Costa na abertura do congresso do PS. António Costa... Posso só mudar o nome ao discurso? Aquilo foi um pouco o discurso da Alice Costa no País das Maravilhas. Tal e qual como o discurso de Natal que não é um retrato de Portugal. Nós sabemos que faz parte da propaganda e sabemos que o António Costa é um político experiente, mas também que se orgulha de muitas coisas que ele fez, algumas com razão, outras nem tanto, mas
A certa altura do discurso, António Costa diz que o fala do partido da mãozinha que eles são, e ele diz que apesar da direita dar uma conotação negativa ao partido da mãozinha, para eles veem isso como uma coisa positiva, porque é a mão que apoia, é a mão que se estende aos portugueses. E eu acho que o problema é precisamente esse. O PS, ao longo dos últimos anos, habituou-nos que eles estarão a suportar as dificuldades e as desigualdades, quer à partida, quer à chegada. E querem que toda a gente à chegada, independentemente do seu percurso, tenha um resultado exatamente igual. Independentemente do mérito, independentemente do esforço. E ao longo destes anos, o PS tornou-se aquele pai que nos dá uma mesada, independentemente de tudo. É uma pequena mesada porque até nem és muito bom aluno, mas chega aqui para ires comer uma torrada uma vez por dia. E é isto. Mas é para te manter num limbo. Exatamente. E depois, esta mão que apoia, muitas vezes é a mão que prende, porque te tira a perspectiva de algo mais, constantemente. Mantém-te exatamente naquele nível. É o apoio, é manter-te exatamente naquele nível. Estás dependente daquele apoio, estás dependente do cheque de 125 euros em outubro uma vez por ano. Apesar de toda a carga de fiscal que tu tens, apesar de todos os impostos que pagas, apesar de não haver incentivo a crescer e aumentar de alguma forma o teu rendimento, porque já sabes que a certa altura bates no teto e vais ter que acabar por sair. O António Costa fala do IRS jovem e fala do apoio que dá aos jovens, mas o António Costa esquece de referir que um jovem qualificado não precisa que lhes devolvam os 660 euros das propinas que ele pagou. Ele precisa ter uma vida digna num país que tenha justiça, saúde, que garanta educação também para os seus filhos, que tenha acesso à habitação e que não seja taxado por cada progressão de carreira que esse jovem faça. Porque um jovem que começa e à partida já sabe que por cada aumento de 200 euros o Estado leva metade, é um jovem que vai querer sair do país. E depois o António Costa ainda, pelos vistos, é grande defensor do liberalismo e da liberdade individual, diz que o PS garantiu a liberdade aos portugueses. E eu pergunto ao António Costa, a liberdade de ter que ir a um hospital e não ter urgências abertas? A liberdade de, mais uma vez, correr o risco de morrer à porta de um hospital? A liberdade que eles queriam tirar do famoso ponto no programa que em 2020 a Iniciativa Liberal detectou, em que eles queriam controlar o discurso online? Qual é a liberdade que ele dá? A liberdade de ter filhos e não ter creches? A liberdade de ter os filhos na escola que não têm professores? Qual é a liberdade que o PS garantiu aos portugueses? Tem sido políticas de migalhas para que toda a gente fique descontente, mas pense, ao menos nos dá qualquer coisa. E acho que é isso que vai ser a frase da governação e de todo o período de António Costa na política portuguesa, é ao menos nos deu qualquer coisa. E eu espero mesmo que o António Costa não se contente com esse tipo de resumo da sua carreira. Sim, eu espero sobretudo que os portugueses não se contentem com o ao menos ele deu-nos qualquer coisa e que acreditem que o país pode ser um bocadinho mais do que isto. E eu, para o meu Isto é uma Vergonha desta semana, trago a tentativa atamancada do PS colocar um projeto de lei sobre o lobby nesta semana. Eu não sei se foi a tentativa de alguma forma tornar aceitáveis alguns dos comportamentos que existiram e que levaram à queda do governo, mas é inadmissível alguém consciente, responsável, sério, que queira fazer política a sério, discutir os problemas a sério e encontrar soluções legislativas sérias para cada um dos temas. Porque é impensável achar que um Parlamento que vai ser dissolvido a 15 de janeiro tem condições para ter uma discussão profunda, capaz e séria sobre uma matéria que é tão delicada e que tem tantos cinzentos, porque é uma matéria que tem tudo menos preto e branco. E isto obriga a todas as forças políticas que estejam presentes na Assembleia da República terem tempo para discutir, para legislar. Sim. Mesmo que haja um projeto aprovado na generalidade, eu acredito na especialidade, tenha que ser muito, muito, muito bem discutido e cuidadosamente analisado. Porque estamos a falar de um tema, primeiro, que é importantíssimo, depois, que tem repercussões graves, como até já se viu
naquilo que foi o gabinete do Primeiro-Ministro, não é? Que aquilo acabou tudo uma salganhada, ao que parece, por causa disto. Como é que se acha que é possível discutir isto em uma semana e meia ou em 2 semanas? Isto é inadmissível, é impensável. Eu acho que estão mesmo a tentar aproveitar essa altura em que o foco e os holofotes estão em todo o lado, menos nisso. Mas é de uma demagogia total, achar que se pode fazer uma lei em condições nesta altura. Ainda mais com um agravante, é que nunca se deve discutir uma lei em cima de um problema, ou no momento em que o problema nos sucede. Porque é a pior forma de legislar, é legislar em cima de um caso. Esta forma do Partido Socialista fazer política e encarar os temas, não só são de uma irresponsabilidade atroz, como são de uma falta de... Eu não queria usar o termo, mas vou ter que usar. Uma falta de honestidade intelectual perante os portugueses. Pá, nós não somos todos tontinhos. O lobby tem que ser legislado, sim. No Parlamento Europeu, toda a gente sabe que há lobistas, sabem. Sabem quando é que eles reúnem, com quem é que reúnem, sabem. Havendo legislação relativamente ao lobby, esta atividade implica escrutínio. E o escrutínio é sempre bom. É preferível saber quem é que foi falar com o grupo parlamentar A, B ou C sobre este tema, do que se andar em trocas de telefonemas a dizer que se falou com o Costa e depois, ao que parece, o Costa não era o Costa, era o outro Costa, e com escutas telefónicas esquisitas, e com dinheiro em envelopes, e com favores, e com pressões para esta lei, para aquela lei, mas tudo ali de forma pouco clara. Agora, estarmos a legislar o lobby em cima de acontecimentos, todos eles graves, à pressa, sem tempo para discutir de forma séria. Com o governo de gestão. Isto é fazer pouco da política. O que o PS mais conseguiu ao longo destes 8 anos, e já não é a primeira vez que eu digo, e não tenho problema nenhum em repeti-lo, foi descredibilizar as instituições públicas. E mais uma vez, é isso que o PS consegue fazer com a apresentação deste diploma para discussão. Sem dúvida. E Vamos lá ver desta semana... Vamos lá ver. Mauro, o que é que nos trazes? Eu trago, ao que parece, as obras de Pedro Nuno. É um texto épico, que tem 2 páginas, e metade são desenhos. Mas basicamente é isto que nós temos. Eu ainda há pouco vinha ter com a Lina e vinha no carro ouvir o discurso final do Congresso de Pedro Nuno Santos. Apanhei só uma pequena parte. E gostei muito de ouvir que a direita não decide ou tem medo da decisão porque são incapazes de decidir, e que o Pedro Nuno Santos, ao que parece, vai ser o homem das grandes decisões, um corajoso decisor político. Primeiro, com a grelha de valores que o Pedro Nuno Santos decide, é preferível estar quieto. Desde logo era um favor que fazia ao país. Depois, as decisões que Pedro Nuno Santos tomou, pelo menos as mais importantes, ao que parece, foram lesivas do Estado. Uma imunização por WhatsApp, privatização da TAP, toma lá 3,2 mil milhões de euros, limpámos a dívida da CP, que foi mais 1,8 mil milhões de euros no último ano. Acho que foi das poucas coisas que Pedro Nuno Santos conseguiu fazer, foi comprar uma sucata em Espanha, que ao que parece depois ainda teve largos custos para poder circular. Anunciou 2 aeroportos, mas Pedro Nuno Santos, quer dizer, decide, mas decide o quê? Decide mal. As obras da linha do Norte, da ferrovia, estão com atraso de quanto tempo? Foi Ministro da Habitação, eram 24 mil fogos, depois eram 26. A primeira promessa, acho que em 2016, eram 16 ou 18 mil fogos, depois passou para 26, agora são 32. Isto só vai aumentando a promessa, porque a produção são 1400 fogos. Ou seja, o Pedro Nuno Santos não fez nada. Pedro Nuno Santos faz lembrar, todos nós tivemos um colega de turma assim, que era o Basófias. Tínhamos sempre o Basófias. E o Pedro Nuno Santos é o Basófias da política portuguesa. E eu espero, honestamente, que Pedro Nuno Santos não possa decidir mais nada neste país. Espero mesmo. Para terminar, nós vimos os resultados das provas da aflição, que foram completamente desastrosas, e o foco aqui, depois também dos resultados muito maus do PISA. Gostou-me imenso ver o António Mendonça Mendes no congresso do PS e depois no espaço de comentário a seguir desvalorizar completamente as faltas de recuperação de aprendizagem que houve pós-Covid, os resultados negativos do PISA, os resultados negativos das provas de aflição, dizendo que as provas de aflição são opcionais e que o PISA nós estamos em linha com os outros países. E o mais grave para mim, para além disso, nós temos um conjunto de políticos que estiveram à frente, que querem voltar a estar à frente do país, a desvalorizar, fechar os olhos ao problema e a negar a sua existência. Nós estamos a falar de miúdos que continuam sem professores, nós estamos a falar de alunos que não tiveram aulas, as devidas aulas durante a pandemia, e nós temos alunos que, infelizmente,
tem vindo a demonstrar piores resultados. E ter um político que não quer saber dos miúdos de hoje, que amanhã vão ter que garantir a sustentabilidade da segurança social e a desvalorizar completamente as falhas nas aprendizagens que tem havido, para mim é gravíssimo. E esta gente não devia estar à frente do país nunca mais. E eu ouvi o Mendonça Mendes com o mesmo tema no Expresso da Meia-Noite. E eu ouvi aquilo e pensei, esta gente está totalmente desinteressada das pessoas. O que querem é apresentar números e métricas que permitam validar uma narrativa qualquer, por mais falsa que ela seja. E eu ouvi no Expresso da Meia-Noite o mesmo Mendonça Mendes com a conversa que tu dizias, dizer que o importante era que tínhamos menos abandono escolar. É importantíssimo termos menos abandono escolar, porque é sinal que temos mais jovens a concluir o seu processo de escolaridade. Mas a questão é, e com competências é que eles chegam ao final desse processo? Eu já só consigo catalogar isto como uma espécie de alucinação coletiva que o PS está a sofrer. Enquanto tenta vender um mundo que não existe. Esses jovens que o Mendonça Mendes falou são os jovens que tiveram as piores provas de aflição de sempre. Em vez de irmos ao menu de números e escolhermos os números que nos interessam, vamos discutir as coisas com alguma seriedade, e é isso que eu peço que se faça nos próximos 2 meses para encontrar soluções. Podem ser mais ou menos alternativas, podem ser mais disruptivas ou menos, mas encontrar soluções que respondam efetivamente aos problemas. Porque se andarmos a tentar vender falsos números e vender um país que não existe às pessoas, não estamos cá a fazer nada. Nesta nota positiva terminamos o nosso Libras à Margem, episódio número 9. A nota também não podia ser mais positiva, vieste falar do Mendonça Mendes e uma pessoa não se aguenta, não é? Muito obrigada a todos os que nos acompanharam. Daqui a 2 semanas haverá mais. Até daqui a 2 semanas.